E aí, pessoal? Estamos aqui, 10 ou 12 dias depois do início da Quaresma. Evangelhos que nos falam de amor, principalmente dos últimos 3 dias, caridade, justiça. Ontem foi um pouco da repetição do Sermão da Montanha, aqui já foi falado na quarta de cinzas, na própria quarta de cinzas. A gente viu também falar sobre justiça, mas eu vim trazer um pouco do que eu entendo, né? Do que eu tenho refletido. Eu acho interessante que na quinta-feira isso, o sacerdote que celebrava falou muito, né, que a primeira coisa que a gente deve fazer é amar. É amar, antes de tudo. E, atendendo à minha confissão, o que estava lá também falou que antes da gente se preocupar em não ser como aquele fariseu que a gente vê muita gente fazer isso hoje em dia nos blogs e afins. A gente deve se preocupar em amar, que de nada adianta a gente apontar o dedo. Eu escrevi esse episódio para falar um pouco sobre humildade. A gente está aí há menos de, talvez mais um pouco também, 15 dias nessa média de completarmos 3 anos oficialmente da pandemia. Eu fico pensando, será que a gente aprendeu? Será que a gente foi humilde? Será que vivemos o que Jesus nos propôs? A gente vai ver isso com um depoimento bem interessante também. Daqui a pouco, também outro, a gente tem 2 pessoas aí que contam um pouco sobre os seus entendimentos, né, sobre a Quaresma. Muita gente dizia que a pandemia ia melhorar as pessoas, que esse período de fechado, a gente ia se preocupar mais com o outro. Será que é isso que a gente viu? Então, eu sou o Gabriel, vocês já devem ter visto. Quem produz não, porque a gente teve já ajuda. Marcelo, Lipe, Nath, Mia. Mas quem edita, quem fala com vocês, quem traz as experiências. Esse é o bate-papo do OHV. Fecha o play, solta a vinheta aí. Antes da gente começar o bate-papo, né, as reflexões, eu vou te pedir um favor. Deixa teu like, compartilha, enfim, também deixa os seus comentários aí embaixo. E, enfim, vamos ajudar esse canal a crescer, a chegar ao objetivo também e continuar esse caminho, né, esse bate-papo saudável sobre oração, humor e vocação também. Se você, já adianto que se você é daqueles fanáticos, né, aquela galera que gosta de dar opinião onde não é chamada, faz o seguinte, vai lá naqueles 3 pontinhos do vídeo e bota não recomendar. Se você está a fim de entrar em sintonia, conversar para a gente chegar no denominador comum, aqui é o local. Como eu estava falando, faltam menos ou exatamente 15 dias, quem souber também dar uma força, né? Hoje é 4 de março, para a pandemia, aliás, para os 3 anos, né, de pandemia. Estamos aí caminhando, segundo os órgãos oficiais, os órgãos sérios que acompanham esse período triste da humanidade, caminhando para o final, talvez. Embora ainda sejam perceptíveis algumas atitudes egoístas, né, nada humildes das pessoas que não se preocupam com o outro, enfim, que não têm um pouco de complacência, de compaixão com quem de fato deve ser protegido desse vírus, né?
A gente está no meio já com quase também uma semana da campanha de vacinação, do reforço da vacina bivalente. Aliás, se você é idoso, você não tomou ainda, você tem um avô, uma tia, pai, leva. Né? Vamos cuidar dessa população mais frágil. Se você também é imunossuprimido, enfim, você precisa tomar, toma. Vamos se preocupar com o outro e vamos nos proteger. No meio dessa loucura que engoliu a gente, católicos ou não, desde 2020 a gente estamos na terceira quaresma, né? Mas fica a reflexão de que, será que houve uma melhora? Será que não? Eu faço parte do Focolar e a gente usa muito, né, lá no movimento, as expressões de Jesus abandonado, Jesus em meio, enfim. Eu até brinquei nas reuniões que a gente fazia enquanto estávamos presos em casa, que era uma oportunidade de que, de fato, a gente vivesse esses conceitos, né? A gente também vai ver outra pessoa falando disso daqui a pouco. Será que a gente melhorou na vivência disso, na vivência com os irmãos, sejam eles cristãos ou não? Enfim, eu vejo que, por um lado sim, por outro a gente aflorou bastante o lado também egoísta de querer resolver tudo, de não ter um pouco de bom senso e ver que sem dar as mãos, sem aquele velho estado de ninguém soltar a mão de ninguém, a gente não vai crescer. É bom lembrar que o tom que dominou aquela quaresma, como eu já falei, era o que, a partir dessa experiência, a humanidade ia melhorar, evoluir no trato com o próximo, né? Talvez tenha continuado no mesmo, embora a gente possa pensar algumas coisas que tenham melhorado, mas eu acho que houve uma acentuação, né, de um fanatismo, de uma divisão que já vinha sendo plantada aí há uns tempos atrás, e nada de viver, né, um pouco do que o próximo vivia, da gente sentir um pouco a dor do outro. Né? Então, a gente pensa assim, o que será que a gente pode fazer? Né? Então, qual é o manual, né, disso? A gente lembra que os evangelhos do sexto e do sétimo domingo, né, do tempo comum, são um manual para o que a gente possa melhorar, né? Não só para a pandemia, né? A quaresma é o tempo favorável disso, embora o ano todo seja o tempo de conversão, mas a quaresma é um tempo em que se dedica, né? Porque a gente vai terminar na sexta-feira da paixão, quando ele deu a vida pelos nossos pecados, enfim, e ressuscita no domingo, né? Eu acho que a grande mensagem é se fazer uma pessoa nova. Mas assim, eu trouxe esse episódio para falar sobre um pouco de humildade, e é algo que foi difícil, né? Tem sido difícil, aliás. Agora nem tanto, mas ser humilde com aquela pessoa, né, que te persegue, não persegue, não no sentido literal, não entendam isso, mas com aquele que se contrapõe a você, às vezes por birra, só para dizer que minha opinião, quem não tem um desse, né, ainda mais em casa, resolver essas pendências foi complicado. Eu passei por várias experiências, eu acho que vocês que estão ouvindo também, de amar aquele que, enfim, que é difícil da gente amar, não só os que a gente ama, amigos, enfim, é amar o seu inimigo, né? Resolver aquelas pendências, enfim, que ele tem com você, ir lá e bater um papo, né? É complicado até hoje, ainda mais depois dessa acentuação da divisão. Como eu falei, a quaresma é o caminho para a evolução da espécie humana, né? É o tempo favorável, como já dizia nosso Senhor. Em outras oportunidades ele usou essa expressão. Devia servir para a gente melhorar os dois aspectos que dão nome a esse podcast, a oração e o humor, né? A oração é o meio. Como será que a gente vive, né? Será que a gente tem conversado? Será que a gente tem
exercido, né? É isso de uma certa forma. Como é que vocês fazem também pode deixar aí embaixo. Depois desse longo período, eu chego à conclusão de que a vida no pós-2020 se tornou um olho por olho, enfim, oferecimento da cabeça toda, não só de uma face para o irmão bater, né? A gente tem que provar por A mais B, em vez de andar 1 quilômetro, anda 2, para ver se aquele cego enxerga. Será que a gente vai deixar de pensar naquilo que não importa para pensar no que importa? De refletir de verdade sobre os valores que a gente deixou para trás? Vou convidar vocês a olhar uma experiência, a primeira, de um amigo que já esteve aqui lá no começo. Segue. Fala sobre a quaresma, né? Quaresma para mim é a preparação para estar ao lado de Jesus abandonado, né? Jesus abandonado na cruz. Então, é o período, acho que o mais importante período na igreja, né? Que espera ali Jesus abandonado, após a sua morte, ali a ressurreição, né? Então, eu acho que a quaresma para mim, principalmente esse ano, eu acho que é uma de realmente voltar a entrar em si próprio e pensar em Jesus abandonado, no sentido de que ele morreu por nós, pelos nossos pecados. E é um período da gente realmente, de verdade, refletir e realmente se converter, né? Realmente, eu acho que é o período mais importante, né? Então, assim, eu acho que não é um período fácil de lidar, né? Com todas as tentações que eu acho que nesse período pra gente são mais fortes, né? A gente quer viver mais a santidade nesse período, né? E como a tentação é mais forte, né? Mas passando esse período, né? Fazendo essa preparação para estar com Jesus abandonado ali, procurando, visando, entendendo que Jesus ressuscitará, né? Senão não faria sentido nossa fé. Mas sim, estando ali junto com Maria, ali aos pés de Jesus abandonado. Então eu acho que essa preparação é importante espiritualmente, né? Então, fazer o jejum, fazer os atos de caridade, né? Rezar mais, orar mais nesse período, né? Então, acho que é estar ali sofrendo luto junto. Vocês viram que o Taigon, que está com a gente ali, eu acho que o episódio 6 ou 7 da primeira temporada, ele fala pra gente um pouco, né, desse exercício da oração, desse exercício de ver Jesus abandonado e de se colocar no lugar do outro, fugir daquelas tentações que enfim, sempre aparecem pra gente, né, no exercício de conversão. É interessante o que ele fala mesmo, muito dessa situação, né, enfim, para ele, o se pôr em oração, a situação de saber refletir. Como eu falo, que essa quaresma talvez faça a gente refletir sobre algo que vai no que a gente já discutiu até aqui, no que o próprio Taigo falou também. A quaresma é um grande tempo também de exercício da humildade, né? Que é chato, às vezes você está numa conversa, você vê aquela pessoa falando aquela besteira, aquela situação que, nossa...
A gente viu muito negacionismo, muita cegueira política, e aí você tem que ficar ouvindo muitas vezes para engolir, mas tem horas que a gente estoura, né? Tem horas que a gente não consegue ouvir aquele bate-papo enfadonho. Seja você que está me ouvindo, que está me vendo aí no YouTube, católico, cristão ou não, eu tenho certeza que tu vai concordar que o melhor meio, o meio mais eficaz para esse exercício que eu já falei de humildade, enfim, que o Taigon falou também, é oração, né? A gente já viu aí o que ele falou, de como se pôr, né? Eu não sei como é que vocês fazem, pode deixar aí no comentário. Enfim, tem muitas experiências legais também dos modos de oração, nos outros 92 episódios. Vamos combinar que com todos esses acontecimentos é difícil não enfrentar o malvado, né? Enfrentar e amar o próximo, né? Com alguma dose de paciência. Ao final disso tudo, aquele conceito de missão cumprida, de outro episódio também, que acho que a Marcela Pankowski fala muito bem ali, pode ser uma dança eterna com Deus. Beijo, Mar. Um bate-papo, enfim, depois de um longo exercício de oração, do uso do humor e principalmente da paciência, né? A gente bateu no liquidificador, fazer uma vitamina, pode dar algo bom. A humildade leva a gente a um sentimento de pertença a um Pai que nos ama, é óbvio disso. Ele fala isso, né? Nosso mestre Jesus fala isso pra gente, tem falado isso pra gente nos últimos evangelhos, né? No evangelho principalmente, que ele fala das bem-aventuranças. Tudo pode ser exercido no nosso cotidiano, nas relações com aqueles que convivemos e nos encontros de acaso que temos sempre nas ruas. Ontem uma pessoa pediu para que eu a ouvisse ali quando eu estava voltando da caminhada, dos exercícios. E aí o rapaz conversou comigo algumas coisas e, enfim, depois segui meu caminho e ele ficou lá. Tem uma coisa interessante, a gente acabou de sair, né, o período que precede a Quaresma, o Carnaval, e talvez é quando as pessoas mais exagerem, né? Carnaval pode isso, Carnaval pode aquilo. É de fato, na literalidade, que torna o homem mais autossuficiente, né? É um período que antecede, onde a gente, não sei vocês, né? Onde eu vejo que, sem exceção, né? As pessoas procuram qualquer válvula de escape, qualquer subterfúgio para se libertarem, para extravasarem. E, na maioria das vezes, acabam passando do ponto. Mas também não é só essa galera, né? É bom não apontar o dedo, né? E saber que tem muita gente que está dentro de um lugar que era para ser refúgio, que fica apontando o dedo, que gosta de, enfim, julgar o outro, né? Que gosta de dizer, aquele ali está ali, aquele ali vai para tal lugar, e a gente sabe que não é assim. Enfim, como eu falei, alguns esperam essa festa bombesca para apontar o dedo sem nenhuma dose de humildade. Olha a humildade aí, tampouco oração. Oração que é um instrumento, muitas vezes, tratado como uma novalgina, né? Eu vou ali, converso com Deus, Ele me atende e acabou. O exercício, o trabalho na igreja, né? A gente não tem uma humildade de ouvir, de saber que a gente não está ali para curar, enfim, a gente está procurando ajuda, mas a gente não vai ali só para se curar, né? A gente vai ali para algo maior, né? Para uma santidade. A gente tem agora também, não, tem outra coisa agora, perdão pela outra parte. Deixa eu ver aqui, a gente tem uma colinha, gente, aqui, vocês estão aí ouvindo, tem uma colinha aqui, porque senão eu esqueço de tudo. Quem já viu aí os episódios sabe que eu esqueço as perguntas, mas desta vez
Eu não esqueci a cola. Inclusive, quem quiser dar uma ajudinha pra gente aí, patrocinar, eu agradeço. Eu estava vendo, não lembro qual foi o dia também, fala muito do crer. Foi quinta-feira, eu acho que está no livro de Esther. Né? Enfim. Essa passagem da primeira leitura é muito interessante porque ela vai lá e pede ajuda. Né? Ela se prostra em humildade. Né? Olha, Esther e outras mulheres até chegar na maior delas, que é Nossa Senhora. Enfim, não esperam a resposta. Essa geração que a gente está hoje sempre tem uma solução para tudo. Nunca baixa a cabeça, a gente nunca faz o que é correto. Enfim, nunca exercita a oração e o bate-papo com Deus. Esses efeitos do pós-auge da pandemia, lembrando que a gente ainda está na pandemia, a gente deve ter cuidado, talvez não sejam tão positivos. Eu falei que não se nota uma melhora nas relações e, enfim, muita coisa ainda tem que mudar, né? A gente teve outros surtos de doenças aí e a galera não ligou muito, não. Mas eu vou passar aqui a experiência do Paulo agora, né? E o conceito dele interessante sobre esse período. Roda aí. Olá, hoje possivelmente poucos se perguntam qual é o sentido da quaresma, que significado tem a quaresma. E me foi pedido para fazer um pequeno esclarecimento. Veja, a quaresma, ela tem raízes numa experiência de Jesus. Ele se retira, se ausenta para refletir, para estar num contato mais profundo com Deus, com o Pai. Aquele que por vezes ele chama de Pai e por vezes em outro momento diz que é nosso Pai, e num momento de maior dor ele diz meu Deus, exatamente, meu Deus, por que me abandonaste? Mas então é também pensando nesse momento que se aproxima, a Páscoa, que a igreja propõe a quaresma. E qual é o significado da quaresma? Fundamentalmente, a quaresma é um período que a igreja nos oferece, que nos propõe, um período de reflexão. Mas tem a questão do jejum, tem a questão do sacrifício, a abstinência, não pode isso, não pode aquilo. Bom, é claro que no momento de festa, a possibilidade de reflexão é muito menor. Por isso a igreja propõe com sabedoria que tenhamos um período de jejum e abstinência, ou seja, um período onde a festa se torna lá no quarto, quinto plano. Quarta, quinta, sexta opção. A primeira opção é a reflexão. Para que essa reflexão? Reflexão para perceber caminhos e possibilidades de um amor mais concreto. Para perceber a proposta de Jesus, para refletir essa proposta de Jesus que tem a ver com a doação de si. Tem a ver com o amor, tem a ver com uma lógica que não é a nossa lógica. Não é uma lógica humana essa de estar com fome e dividir o que temos para com alguém que tenha mais fome. A lógica nos diz assim, estou com fome, isso aqui é meu e é pronto, está garantido. A proposta de Jesus é um pouco diferente. Espero que a luz tenha melhorado um pouco para vocês, eu tentei aqui dar um pouco. A gente viu que o Paulo falou que a quaresma pode ser um exercício do que Jesus propôs de pôr-se no lugar do outro, de dividir, né? De saber que a gente tem que matar a sede, enfim, a fome do outro. E isso não é só a sede de água, não. E não é a fome no sentido fisiológico da coisa, mas saber se colocar no lugar do outro, saber que a proposta de Jesus não é essa que a gente acha de que matar a fome, a gente sempre vai lá e
se do outro e mata a gente. Enfim, sacia a nossa vontade primeiro. Essa proposta que Nosso Senhor nos fala é de se colocar no lugar da pessoa, né? Ouvi-la muitas vezes. Às vezes a fome é de uma conversa, a sede, aquela vontade é de um abraço. E a gente não ouve, né? A gente passou tanto tempo sem dar abraço e parece que as pessoas não deram valor muito a isso, não. Eu acho legal isso que ele falou, de saber se colocar no lugar das pessoas. Acho que é isso, gente. Achei bem legal esse formato, né? Peço desculpas aí pela iluminação. Eu tive que subir do lugar que eu estava para cá, porque a gente está no Rio, auge do verão, finalzinho, mas auge do verão. E, enfim, meio-dia, aquele sabadão, a galera deve estar na praia. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comentários aí, que a partir de agora, vez ou outra, né, 2 vezes por mês, a gente vai tentar pôr episódios aí. Sempre vai ter uma vez ou outra bate-papo. Um grande abraço, Deus abençoe, salve Maria, até a próxima.